E aí, pessoal, bem-vindos à nossa série Sustentabilidade na Prática. Eu sou o Miguel e hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas é muito sério: o desperdício de água dentro de casa. No primeiro vídeo, a gente falou sobre como pequenas atitudes no dia a dia impactam o meio ambiente. Hoje nós vamos focar em uma dessas atitudes, que é como nós gastamos água sem perceber. Primeiro, eu gostaria de mostrar dados que nos dizem sobre a situação que estamos em relação à água. De acordo com um relatório emitido pela ONU, em janeiro o planeta Terra entrou em estado de falência global de água. Para os pesquisadores, isso significa que o uso da água a longo prazo ultrapassou as entradas renováveis e os limites seguros de consumo. Ou seja, este relatório revela uma verdade incômoda. Muitas regiões estão vivendo além de sua capacidade hídrica e muitos sistemas de água essenciais já estão falindo, afirma o autor principal, Kevin Madini, diretor do Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas, conhecido como o Centro de Estudos da ONU sobre Água. As zonas úmidas foram eliminadas em escala continental, aí parte do capital hídrico e natural de rios, lagos, aquíferos, zonas úmidas, solos e geleiras foram danificadas além do limite, o que exclui as perspectivas de recuperação total desses recursos. Cerca de 70% dos principais aquíferos do mundo apresentam tendências de declínio a longo prazo. A extração excessiva de águas subterrâneas já contribuiu para uma subsidência significativa do solo em mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, quase 5% da área terrestre global. Isso é extremamente preocupante. Os estudiosos da área de recursos hídricos, como a pesquisadora brasileira Ana Lúcia Brito e organizações ambientais como a ONU Meio Ambiente, como foi mencionado antes, alertam há anos que o jeito que usamos a água hoje não é sustentável, se a gente continuar exagerando e desperdiçando. Os principais pontos de desperdício de água em casas são banho muito demorado, torneira aberta à toa, escovando o dente, lavando louças ou fazendo a barba, vazamentos que a gente ignora, mangueira lavando o calçado e o carro, e máquina de lavar mal usada, que lava pouca roupa com muita água. Sabe quando você deixa a água correndo enquanto ensaboa a louça? Ou quando você está conversando no banho e nem percebe o tempo passar? Tudo isso é desperdício. Vamos a alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de visualizar. Um banho demorado. Imagina uma pessoa que toma banho de 15 a 20 minutos todos os dias. Se ela conseguisse reduzir para 8 a 10 minutos, já economizaria muitos litros de água por semana. Muita gente escova os dentes com a torneira aberta o tempo todo. Só de fechar a torneira enquanto você escova e abrir só para enxaguar, você já corta um desperdício enorme. Tem gente que lava copo por copo, prato por prato, com a torneira ligada direto. O ideal é molhar tudo, fecha a torneira, ensaboa e só depois abrir de novo para enxaguar. Ou também a mangueira na calçada. Lavar calçada ou carro com mangueira como se fosse vassoura, empurrando sujeira com um jato de água, é outro grande vilão. Em muitos casos, um balde de água e uma vassoura fazem o mesmo serviço com muito menos água. Acredito que agora todos nós conseguimos nos enxergar nesse problema mundial, que é o desperdício de água. Porém, ainda não acabou. Outro problema que ajuda no desperdício é os vazamentos. O Brasil enfrenta um grave problema de desperdício de água devido a vazamentos ocultos em sistemas de distribuição. De acordo com um estudo realizado pela organização Trata Brasil, aproximadamente 39,2% da água tratada no país são perdidas diariamente antes de chegar às residências, o equivalente a 7,8 mil piscinas olímpicas, causando impactos financeiros ambientais significativos. A detectação de vazamentos ocultos é um desafio para as concessionárias de água e para os consumidores, já que muitos desses vazamentos ocorrem em tubulações subterrâneas, dificultando a identificação e a reparação. A detecção precoce e a reparação de vazamentos podem ajudar a reduzir o desperdício de água e, consequentemente, diminuir os gastos com tratamento e distribuição. Davi Sandro de Oliveira, técnico especialista em caça-vazamentos de água da empresa ND Caça Vazamentos, destaca a importância de estar atento a sinais que indiquem a presença de vazamentos ocultos, muitas vezes
Um aumento repentino na conta de água ou a presença de umidade em paredes e pisos pode ser um sinal que há um vazamento oculto no local, afirma Oliveira. Pode parecer que eu estou forçando a barra, ou querendo que vocês gastem dinheiro que talvez não tenham, mas se caso você perceba uma alteração na conta de água, infiltrações em paredes onde tem algum cano, e se possível resolva esse vazamento o quanto antes, para que você possa prevenir um consumo excessivo de água e algo que nem você realmente esteja gastando, e consequentemente terá uma diminuição na conta. Você ajuda o meio ambiente e ajuda o seu bolso. Penso que talvez esteja passando pela sua cabeça a seguinte ideia: mas nós não somos o maior problema de desperdício. A agricultura gasta muita água, não faz sentido eu pensar em tantas coisas, me sacrificar tanto, sendo que na realidade não vai adiantar nada mudar. Realmente é um ótimo ponto de vista a ser considerado. Por isso eu vou tentar deixar claro algumas informações para vocês. As casas realmente não são os maiores consumidores de água. No mundo todo, quem mais consome água é a agricultura, depois a indústria e só depois vem o uso doméstico. Para você ter uma ideia dos números, cerca de 70% da água do mundo vai para a agricultura. Aproximadamente 20% vão para a indústria e só cerca de 10% são usados nas casas. Ou seja, sim, a maior parte de água realmente não está na sua casa. Mas mesmo sendo só 10%, esses números representam bilhões de água usadas todos os dias, usados por milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. E tem outro detalhe importante: o desperdício doméstico é o mais fácil de se evitar. Diferente da agricultura e da indústria que dependem da tecnologia, investimento e grandes mudanças, dentro de casa a gente consegue economizar água só mudando hábitos. Isso não quer dizer que as fazendas e as indústrias não precisem pensar e desenvolver métodos para evitar o desperdício. Mas se cada um de nós começarmos a resolver esses pequenos problemas, podemos ir mudando gradativamente as grandes corporações. Por esse vídeo é só isso. Hoje nós entendemos a importância de economizar água, evitar vazamentos e como pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Obrigado por assistirem até aqui e a gente se vê na próxima aula da nossa série Sustentabilidade na Prática. Tchau!